Eu pensei assim, falei com meu esposo, caramba, eu já tô há 15 dias, mesmo sem saber, com um feto morto dentro de mim. E aí eu vou ter que esperar mais 15 dias pra ver se ele sai. E se ele não sair, aí sim que eu vou conseguir vir pra fazer o procedimento. Eu não sei o que pode me dar uma infecção, alguma coisa, apodrecer lá dentro. Só vinham coisas assim na minha cabeça. Eu fiquei tão desesperada na porta da maternidade que eu falei assim, vamos para uma maternidade particular agora. O plano que eu tenho, ele só cobre consultas, exames, essas coisas. Mesmo assim, a consulta teria que ser mais na frente, porque tem que ser marcada. Não tem de urgência um ginecologista, sabe? E eu falei assim, não importa o preço, vamos pra maternidade. Aí a gente pegou um Uber e fomos pra maternidade mais próxima. Eu não sei, acho que as pessoas que moram aqui no Rio de Janeiro vão saber. Eu tava no Leila de Nis, que era a minha maternidade mais próxima, como eu moro aqui em Jacarepaguá. Eu fui pra Perinatal, que é a maternidade mais próxima, particular, que eu conseguiria um atendimento. Chegando lá, eu dei a entrada, paguei a consulta, que seria particular, não seria por convênio nenhum, e por sinal caríssima, muito cara, porque era de urgência, então, e era uma maternidade muito conceituada. Eu tive uma consulta com a doutora que completamente sentou comigo meia hora e me explicou o titim por titim. Me explicou o tipo de aborto que eu tinha tido, que é um aborto que a gente realmente, que o corpo não dá sinais, ele só para e às vezes assim, mais na frente consegue expelir com um sangramento, mas que não é um sangramento ali na hora do próprio aborto, né? Por isso que se chama aborto retido. Ele só interrompe, mas não coloca pra fora, só depois de um tempinho. Ela também me indicou esperar o processo de 30 dias, que é o processo, como eu já estava 15 pelo exame, já tinha mostrado, eu tinha que esperar mais 15. E que seria super normal. Explicou que não tinha riscos de infecção, mas que se eu sentisse alguma febre, eu poderia ir para a maternidade pública mesmo, se fosse da minha preferência, e fazer exames, porque se eu tivesse realmente com alguma infecçãozinha, eles já faziam um procedimento e já me medicavam lá mesmo e já estava tudo ok. Se eu não sentisse nada, que eu esperasse os 15 dias para ver se meu corpo colocava para fora, porque era mais saudável e menos agressivo para mim, para o meu útero. Me explicou muita coisa, me esclareceu muitas dúvidas, me deixou mais tranquila. Eu ainda cogitei fazer uma ultrassonografia junto lá com ela, mas eu não fiz. Ela me deixou bem mais tranquila, me passou um orçamento. Se eu quisesse fazer lá já o procedimento que eles fariam, me passou um orçamento do procedimento em si, que o valor era surreal, assim, eu compreendo, né? E quem tem a condição, se eu tivesse, eu pagaria para fazer naquela hora, porque do jeito que eu estava emocionalmente, balança muito com você. Isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, daqui a pouco, daqui a 2 minutinhos. Você fica muito abalado, então se você tiver o dinheiro, você faz, sabe? Mas era um valor basicamente de um parto. Eu fiquei mais tranquila em si, em relação a mim, de não ter o risco das coisas que vinham na minha cabeça. Eu fiquei mais tranquila, né? Então, eu teria que esperar aí até o finalzinho de dezembro, tá? Pra completar os 30 dias. Durante esse meio tempo, eu consegui uma consulta com a ginecologista que estava me acompanhando, que também me indicou esperar e me passou alguns exames para me fazer toda semana, que aí ainda faltavam umas 3 semanas para completar, para me fazer nessas 3 semanas, para ver se tinha alguma infecção, e se não tivesse, a gente esperava até a próxima semana e fazia um outro exame de novo. Ela já me deu as folhinhas dos exames adiantados para mim ir fazendo sempre, para me ter o controle e ficar despreocupada de que não estaria com nenhuma infecção e que poderia esperar esses 30 dias ou até mais um pouquinho. Ela me explicou, minha ginecologista falou para mim que não é um bebê formado, grandão, que estava dentro de mim, era uma coisa muito pequena por causa do tempo. Então é muito raro
a infecção, que é uma coisa muito pequena, ainda tá em volta do saco gestacional, então tava tudo ok, né? Eu poderia esperar e foi o que ela me indicou, porque seria mais saudável pra mim não agredir tanto o meu útero. Eu esperei. Aí agora que eu falo, voltei pra casa com aquela tristeza, aquele vazio dentro de mim, né? E, poxa, eu chorei muito ainda choro, ainda às vezes me pego chorando sozinha em algumas situações. Eu vivi aquele luto ainda mais intenso, porque eu ficava pensando, poxa, ela ainda tá dentro de mim. E isso me deixava mais mal ainda. Por isso que eu falei assim, nossa, tão caro, né? Caramba, acho que eu tinha tirado naquele mesmo dia. Não conseguiria ter tirado porque tem que marcar, mesmo sendo particular, mesmo ser pagão. É um procedimento marcado, como se fosse um exame. Mas na outra semana, porque no caso era uma sexta-feira, quando eu soube, mais ou menos, era uma sexta ou uma quinta, eu conseguiria marcar para segunda-feira e já fazer o procedimento. Porque esse processo que eu passei de luto, entendendo que ela estava indo dentro de mim, com um sentimento, um mix de sentimentos, e às vezes tinham pessoas que vinham e falavam, poxa, Deus pode fazer um milagre e ela voltar à vida e não sei o que, antes de fazer o procedimento. Repete o exame. Não sei no caso de algumas pessoas, mas no meu caso isso me machucava, porque eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, eu creio que Ele pode fazer, mas também se fosse o querer dele, nada poderia mudar aquela situação. Talvez só a palavra de conforto, que não conforta, mas a gente entende que a outra pessoa tem empatia por você, aquilo já, assim, te ajuda um pouco. Não melhora o seu dia, mas te ajuda. Só queria que as pessoas entendessem que eu tava naquele momento e que não era uma palavra desse tipo que ia me ajudar. Me machucava mais, porque eu entendia que era uma situação irreversível, só se Deus quisesse, mas também se Ele não quisesse, não ia acontecer. Que não estava ao meu alcance, não estava dentro das minhas possibilidades mudar aquilo. Entende? É quando não está dentro das nossas possibilidades que a gente enxerga o quanto a gente é pequeno, quanto a gente é dependente de Deus, quanto a gente precisa dele. É o momento que a gente consegue até ter uma intimidade melhor. Durante a minha vida toda eu cresci no Evangelho, eu sempre tive muita fé, sempre vivi muito intensamente o meu lado cristão, e não foi isso que abalou a minha fé, só fez aumentar, porque eu tive uma conexão ainda mais forte com Deus, ao entender que é Ele que conduz a minha vida, que eu não posso e nunca conseguirei sozinha. É muito forte dizer isso, mas ao mesmo tempo que esse processo me quebrou por inteira, me deixou muito fraca, é até contraditório dizer que ele me fortaleceu, mas é o que tem acontecido dia após dia. E não é porque me fortaleceu que eu não sinto ainda essa dor, acho que eu nunca vou parar de sentir, porque a gente não diminui, a gente só aprende a conviver com as percas que a gente tem e entender que tudo tem um propósito. Mesmo que a gente não enxergue, tudo tem um propósito. No dia 20 de dezembro, eu decidi ir para a maternidade. Daí faltava aí acho que uns 3 dias, mas eu decidi ir no dia 20. E eu fui internada, cheguei lá umas 11 da manhã, ainda fui um pouquinho tarde, era um pouco mais cedo, porque se eu tivesse feito o procedimento mais cedo, no finalzinho da tarde já tivesse ocorrido tudo ok, eu já teria sido liberada e tinha ido para casa no mesmo dia. Como eu fui às 11, ainda tentaram não me internar, mas eu consegui ir lá. Fiquei internada, elas me internaram porque eu já estava em jejum desde o outro dia, isso já me deu pontos para poder fazer o procedimento. Tomei um soro, esperei um pouco. Me deram alguns remédios para conseguir dilatar o meu útero, tá? Introduziram 2, porque meu útero estava bem fechadinho.
E umas 2 horinhas depois disso, entrar na sala de cirurgia, acho que era umas 3 horas da tarde. Muito medo, assim, porque a gente, novamente falando, eu não sabia de nada, né? Então era tudo muito novo pra mim, nunca tinha passado por aquela situação. Tava com muito medo, orei muito, entreguei tudo nas mãos de Deus. Entrei na sala de cirurgia, fiquei 1 a 2 minutos acordada, depois eu apaguei. Eles fizeram o procedimento e eu só acordei quando eu já estava saindo da sala. Quando eu saí da sala, eu fiquei ainda um pouco numa recepçãozinha que tem perto da sala de cirurgia. Elas deixam você lá para ficar monitorando até você voltar 100% para poder descer pro quarto. Uns 40 minutos depois, me desceram pro quarto. Eu teria que passar uma noite lá de observação, que eu tinha feito no finalzinho da tarde. E aí eu jantei, a minha mãe, que veio pra ficar comigo nesse momento, foi pro hospital. A minha acompanhando, comendo minhas comidas todinha. Eu tô com frio. Se tremendo todinha, me dá um negócio, a bolacha assim, ó. E no outro dia de manhã, ainda tomei café, tomei um banho. A doutora chegou, me explicou tudo, me pediu para mim continuar fazendo a dieta por causa da glicemia e me deu alta. Eu recebi alta às 9 horas da manhã, então vim para casa. Eu fiquei 15 dias de repouso. Eu não tive nenhum corte em si, mas mexe com tudo lá dentro. Então eu tinha que ter esse resguardo. Eu tive um atestado de 15 dias no trabalho também. E passei aí, mas esse período, né, assim, ainda de luto, machucada por dentro e por fora, né? Que eu digo por dentro e por fora, no coração, né, e na carne. Depois de tudo isso, eu fiz um novo exame, uma nova ultra para saber se estava tudo ok, se tinha ficado alguma coisa, algum restinho de alguma coisa, ou se meu útero estava limpo. Estava tudo ok, meu útero estava limpo, não tinha nenhuma lesão, graças a Deus. Agora eu voltei ativa, tô na academia, fazendo exercícios, tô precisando perder aí uns 10 quilinhos para controlar tanto a minha glicemia. Ela baixou, tá, gente? Ela baixou mais depois do aborto, mas existe a glicada também, que é uma outra coisa. Enfim, a doutora me explicou um pouco. Se vocês quiserem, pesquisem aí no Google um pouquinho sobre. Ela demora um pouquinho também a baixar, assim. A glicemia já tá baixa, mas a glicada ainda tá alta. E alguns colesteróis também estão altos. Tem vários, né? Eu não entendo nada, mas assim, tem vários tipos de colesterol e todos estavam alterados. Então tô precisando aí perder esses quilinhos. Tô tendo acompanhamento do nutricionista, a ginecologista, que é a minha ginecologista, que já me acompanhou desde a gravidez. E tô me cuidando pra talvez aí, quem sabe, um próximo baby. Mas eu quero que nessa próxima gestação eu esteja bem, tanto emocionalmente, cuidando disso também, quanto fisicamente, para não ter nenhuma alteração, tá? Para estar bem de saúde, estar bem psicologicamente, para tudo isso. Então tô cuidando de tudo, tô cuidando de mim, cuidando do que dá para me cuidar. Aquela palavra assim, o que tá ao meu alcance, as minhas mãos, eu tô cuidando. Vou perder o peso, vou baixar as taxas, estou não numa dieta, sabe? Numa reeducação alimentar, cortando tudo que me faz mal, trocando por coisas mais saudáveis, fazendo atividade física, inclusive, tô aqui de roupinha, antes de sair, falei, antes de sair eu vou gravar o vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mas tá, ó, toda fit, então, eu falei assim, antes de sair eu vou gravar o vídeo, eu vou deixar pronto para conseguir postar o mais rápido possível para as pessoas que têm interesse em saber um pouquinho do que aconteceu. E aí depois eu vou correr atrás dos objetivos
tá? Correr atrás da minha saúde. Então tudo que tá ao meu alcance eu tô fazendo. E o que não tá ao meu alcance eu tô entregando nas mãos de Deus. Porque Ele sempre tem o melhor pra gente. A gente não entende nada hoje, mas amanhã a gente entenderá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nunca desampara os seus filhos, Ele nunca me desamparou e nem nunca vai me desamparar. Eu creio nisso. Então, eu tô correndo atrás de tudo que eu posso, daquilo que eu não posso, eu tô entregando nas mãos dele, que Ele tudo pode, tudo sabe, Ele sabe dos desejos do meu coração, dos meus sentimentos, dos meus sonhos, e nada melhor que um pai para cuidar, um pai que entende, que sabe o melhor para mim. E esse foi o meu relato de aborto. Não foi um fim de um sonho, e sim só o começo. Vai ser parte da minha história e parte da minha luta para a conquista da vitória. Porque nada como uma vitória com sabor de mel, né? Como diz aí o hino. Eu acho que quando a gente consegue alguma coisa, mas não tem uma história para contar, não fica tão emocionante, sabe? Mas quando a gente tem aí uma história linda de superação, de luta e de superação para contar, fica mais emocionante, né? Tem um gostinho, um sabor mais doce e com certeza marca a minha vida e a vida de outras pessoas. Por isso que eu quis compartilhar, tá bom? E é isso. Compartilhando isso com vocês, porque eu compartilhei desde o começo aí a gravidez, contando pra todo mundo. Não seria menos, né? Não seria por menos vir trazer pra vocês também, contar um pouquinho sobre tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar algumas informações para algumas mamães que talvez passaram por isso ou estão passando por isso, e que eu possa ter ajudado, né, com essas informações, com a minha história. Enfim, eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado muito. Então, se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem aí alguma dúvida, alguma coisinha que vocês queiram saber a mais, que talvez eu tenha esquecido. Comentem também o que vocês querem ver aqui no canal. Eu fiquei sumida por esse motivo, porque ainda não tinha conseguido digerir. Não queria trazer outro tipo de vídeo sem antes contar pra vocês tudo isso, porque não terminou por aqui. Se Deus quiser, ainda tem muito aí pra contar sobre coisas novas que virão. O novo de Deus está por vir. É isso que eu creio. Então, acho que esse primeiro ciclo aí que fechou, também esperei também passar por tudo para contar para vocês também essa parte da minha recuperação, do procedimento que eu fiz e como foi. É isso, porque eu queria contar a experiência completa para vocês. Então, também esperei digerir tudo, conseguir também abrir esse vídeo anterior aí sobre a revelação aí pra família, do sexo, porque antes de fazer esse vídeo eu queria jogar ele também na internet, por mais que já tivesse passado, mas pra ficar de lembrança e também contar pra quem não sabia, porque no final eu contei, né, que eu tive aborto, e também depois vim trazer esse vídeo pra vocês. Então demorou um pouquinho, mas eu voltei. Eu espero muito que vocês me recebam de corações abertos. Pra quem é novo por aqui e veio por causa desse vídeo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal, que vai vir vários outros assuntos em relação a isso e outras coisas também, tá bom? Deixa seu like e comentem aí bastante, gente. Beijo no coração. Agora deixa eu ir que eu vou treinar. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.